Câncer. Só de ouvir essa palavra, às vezes já dá um frio na espinha, né? É um assunto que parece super complicado, até meio assustador. Mas e se a gente pudesse desvendar isso de um jeito mais simples? A ideia aqui é justamente essa. Vamos quebrar os conceitos básicos, entender o que é, por que acontece e, o mais importante, o que a gente pode fazer para se proteger. Para começar, vamos imaginar o nosso corpo como se fosse uma cidade enorme, com trilhões de habitantes, que são as nossas células. Cada uma delas tem um trabalho, segue regras, tudo para manter a cidade funcionando em ordem. Mas e se uma dessas células simplesmente parasse de seguir as regras? Se ela se rebelasse? Pois é bem aí que a história do câncer começa. Então, para a gente entender essa rebelião, a primeira coisa é definir quem é essa tal de célula rebelde. Vamos direto aos conceitos básicos para entender, afinal, o que é o câncer. De forma bem direta, câncer é o nome que a gente dá para um crescimento de células que saiu totalmente do controle. Essas células rebeldes começam a se multiplicar sem parar, numa velocidade muito grande e acabam formando umas massas que a gente chama de tumores. Elas simplesmente ignoram os limites e invadem o espaço das outras. E o que torna o câncer uma doença tão perigosa é que essas células rebeldes podem, digamos, pegar a estrada. Elas conseguem se soltar do tumor principal, cair na corrente sanguínea, por exemplo, e ir parar em outras partes do corpo, começando novas colônias por lá. Esse processo de se espalhar tem um nome: metástase. Tá, mas a grande questão é, por que uma célula que sempre foi certinha, de repente vira essa rebelde? O que faz ela surtar? Bom, a resposta para isso está lá no manual de instruções dela. Pensa assim, cada célula do nosso corpo tem um manual de instruções completo, que é o DNA. É ele que diz para a célula quando crescer, quando se dividir e principalmente quando parar. Uma mutação é como se fosse um erro de digitação nesse manual. E se esse erro acontece justo na parte que diz pare de crescer, a célula simplesmente ignora a ordem e começa a se multiplicar sem controle. Ok, então a gente já sabe que o problema é um erro no DNA, uma mutação. Mas o que é que provoca esses erros de digitação? Eles não aparecem do nada. Na maioria das vezes, eles são causados por fatores bem específicos do nosso ambiente e do nosso dia a dia. A gente pode separar as causas do câncer em dois grandes grupos. De um lado, temos as causas externas, coisas do ambiente em que a gente vive, nossos hábitos, nosso estilo de vida. Do outro lado, as causas internas, coisas que já vêm com a gente, tipo a genética que a gente herda da família ou até processos naturais, como o próprio envelhecimento. E agora, segura essa informação porque ela muda a nossa forma de ver a coisa toda. Cerca de 80% dos casos de câncer estão ligados a fatores externos. 80%! Isso é poderoso, sabe por quê? Porque significa que a grande maioria dos casos está ligado ao nosso ambiente e às nossas escolhas. E aqui estão alguns dos principais vilões dessa história: fumar, comer mal, beber demais, ser sedentário, pegar sol sem se proteger. Todos esses são hábitos que, infelizmente, aumentam e muito o risco de uma dessas mutações acontecer. São fatores que, na maioria das vezes, a gente pode controlar. Então, ponto crucial é o seguinte: claro que a genética tem um peso, mas ela não é a principal culpada na maior parte das vezes. Aquela ideia de que ter câncer é só azar ou coisa de família não conta a história inteira. O nosso estilo de vida tem um peso gigantesco nisso. Beleza, já entendemos o que é e o que pode causar. Agora, vamos mudar o foco. E se o problema já começou? Como é que a gente pode agir como uma espécie de detetive da saúde para encontrar essa célula rebelde o mais rápido possível? A nossa arma mais poderosa depois que o câncer já apareceu é a detecção precoce. A lógica é muito simples: encontrar o tumor quando ele ainda é minúsculo, bem no comecinho, antes que ele se espalhe. Quando a gente consegue isso, os tratamentos são bem mais simples, mais eficazes e as chances de cura disparam. E para isso, existem duas estratégias de detetive. A primeira é o diagnóstico precoce. É tipo investigar as primeiras pistas. A pessoa percebe um sinal estranho no corpo, um sintoma que não some, e vai ao médico investigar o que é. A segunda é o rastreamento. Aqui a busca é ativa. São exames feitos em pessoas que não sentem absolutamente nada, só para procurar a doença antes mesmo que ela dê qualquer sinal. A gente falou das causas, falou de como achar o problema no início, mas agora vamos para a estratégia mais importante de todas. Aquela que pode impedir que a rebelião das células sequer comece: a prevenção. Olha, essa citação da nossa fonte resume tudo de forma perfeita.
As nossas ações, os hábitos que a gente escolhe, o ambiente onde a gente vive, tudo isso tem um impacto direto no nosso risco. Isso nos dá uma responsabilidade, claro, mas também nos dá um poder imenso. E essa é a grande mensagem final. Entender como o câncer funciona e o que causa ele não é para deixar a gente com medo, muito pelo contrário, é para nos dar poder. O conhecimento nos dá a chance de tomar decisões melhores, mais inteligentes sobre a nossa saúde todos os dias. Então, fica a pergunta para cada um de nós refletir. Com base em tudo isso que a gente viu, qual pequeno hábito saudável a gente pode começar hoje? Pode ser uma coisa pequena mesmo. A resposta está nas nossas mãos e pode fazer uma diferença enorme lá na frente.